Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebe o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. E você vai ver também. Após Tribunal Regional Federal no Rio determinar prisão dos deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, a Assembleia Legislativa marca a sessão para votar o caso. Polícia Federal cumpre mandados da Justiça para desarticular a organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas no sul do país. Procuradoria-Geral da República formaliza no Supremo a posição em defesa da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E Justiça Eleitoral pede ao presidente da República mudança no horário de verão por causa das eleições gerais de 2018. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça na Operação Enigma para desarticular uma organização criminosa com atuação no tráfico internacional de entorpecentes. A droga saía do Paraguai com destino a Curitiba e a região metropolitana. Gabriel Seafrei tem uns detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com as investigações, a quadrilha trazia aqui para o Brasil até 200 quilos de crack por mês. A operação se concentrou nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Foram cumpridos mandados judiciais de prisão e também busca e apreensão. Também há suspeita de que a quadrilha tenha montado um esquema para não levantar a suspeita sobre a movimentação do dinheiro que vinha aí da venda dos entorpecentes. Isso incluiria, por exemplo, a compra de imóveis e carros de luxo, além de investimentos e até o uso de laranjas. Os investigados podem responder, entre outros crimes, por associação criminosa, associação para o tráfico e tráfico internacional de drogas. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 21 mandados de busca e 11 de condução coercitiva nesta manhã, na segunda fase da Operação Caronte, que apura a existência da máfia das funerárias no Distrito Federal. A ação ocorreu em funerárias da Ceilândia, Asa Sul, Taguatinga, Samambaia, Guará, Gama, Paranoá, Recanto das Emas e Sobradinho. A investigação é feita pela Corregedoria da Polícia após os trabalhos apontarem que um ex-servidor do IML é suspeito de participar de um esquema e que o grupo copiava a frequência de rádio policial para chegar aos locais onde houve morte natural antes da chegada dos servidores do IML. Fernando Segovia, novo diretor-geral da Polícia Federal, esteve hoje pela manhã com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo Segovia, no encontro os dois conversaram sobre temas relacionados à PF e às investigações junto ao STF. Em razão do elevado número de investigações hoje que correm no Supremo Tribunal Federal, há exatamente uma necessidade de um reforço na quantidade de delegados e investigadores para concluir o mais rápido possível as investigações que hoje se encontram no Supremo Tribunal Federal. Então, fez parte da nossa conversa, minha com a ministra Carmen Lúcia, sobre esse reforço. Então, devemos normalmente realocar talvez nossa efetiva força de trabalho para investigações que hoje seriam mais importantes para a nação. O que mais a gente falou foi em parceria. E a Polícia Federal sempre foi uma grande parceira do Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos e foi um ponto comum de conversa, foi que esse trabalho em conjunto, ele frutificará, especialmente com a participação do Ministério Público Federal, e com isso quem vai ganhar vai ser a sociedade. Os planos de saúde não são obrigados a cobrir gastos com inseminação artificial, é o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma julgou procedente o recurso da Amil Assistência Médica Internacional, que havia sido obrigada a custear tratamento de reprodução assistida de uma segurada que queria engravidar. De acordo com o processo, a mulher tinha endometriose e por isso não conseguia engravidar. Ela já havia tentado fazer o tratamento de inseminação artificial pelo SUS, mas por ter idade acima da estabelecida para o procedimento na rede pública, teve o pedido negado. A segurada então ajuizou uma ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde. O pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por entender que a operadora seria obrigada a oferecer atendimento nos casos de planejamento familiar, o que incluiria inseminação artificial. No STJ, a Amil alegou que no conceito de planejamento familiar não está incluído o custeio de qualquer tipo de inseminação artificial, conforme a lei dos planos de saúde e resoluções da Agência Nacional de Saúde.
A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, considerou que a doença endometriose não é tratada com inseminação artificial e reconheceu que, de acordo com a legislação, tal procedimento está excluído do plano de referência em assistência à saúde. A fertilização não era um tratamento específico para a doença, era uma alternativa à gravidez da pessoa portadora dessa enfermidade. Então, ela quis deixar claro que todos os tratamentos médicos para a doença o plano tinha que cobrir, mas que como a inseminação artificial não era um tratamento específico para essa doença, o plano não estava obrigado a cobrir, até porque o próprio contrato firmado entre as partes dizia que a inseminação não seria objeto do contrato. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro marcou para hoje, às 3 horas da tarde, a sessão extraordinária que pode decidir se os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi vão permanecer presos. Pisciani e Paulo Melo se entregaram ontem à polícia, logo depois o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidir, no Rio de Janeiro, ter determinado a prisão imediata deles e do também deputado Edson Albertassi. Os 3 parlamentares são alvo da Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato, que investiga o pagamento de propina por empresários dos transportes em troca de favores políticos. E a juíza federal Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, decretou novo mandado de prisão contra o empresário Jacó Barata Filho. Ele já está preso desde terça-feira por outro mandado de prisão. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal no âmbito da Operação Ponto Final, que investiga a corrupção no setor de transportes no Rio de Janeiro. De acordo com os procuradores, o empresário teria descumprido uma das medidas cautelares estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal por ter continuado a trabalhar nas empresas da família. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, formalizou no Supremo a posição em defesa da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O memorial foi entregue ontem aos ministros. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, no documento, a Procuradora-Geral da República reforça a validade da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional o início da execução da pena após decisão de segunda instância. Para Dodge, a execução da pena após a apreciação por tribunais superiores é fundamental para evitar impunidade e também os inúmeros recursos com o objetivo de alcançar a prescrição da pena. Em fevereiro do ano passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a prisão após decisão de tribunais de justiça, de segunda instância. E essa decisão foi confirmada no julgamento de 2 ações declaratórias de constitucionalidade. A Procuradora-Geral da República ressalta que essa decisão do Supremo, ela respeita o duplo grau de jurisdição, não viola também a presunção de inocência e que eventuais prisões indevidas poderão ser questionadas por meio de habeas corpus. Érica. Obrigada, Carolina. A Justiça manteve a redução na passagem de ônibus no município do Rio. A desembargadora, aliás, Margarete Olivais Vale, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou o pedido de efeito suspensivo dos 4 consórcios que operam as linhas de ônibus na cidade e manteve a liminar da primeira instância, que reduziu o valor da passagem de R$ 3,60 para R$ 3,40. O decreto municipal, que autorizou o reajuste das tarifas de ônibus em 20 centavos, foi considerado abusivo pela Justiça. O mérito do recurso ainda será julgado pelo tribunal. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Em que casos é possível pedir a interdição judicial de um parente? Voltamos em instantes. O estudante que prestar o vestibular para a Universidade Brasil no campus de Fernandópolis, em São Paulo, vai ter acesso às provas após a realização dos exames. O direito estava sendo negado, mas o Ministério Público Federal recomendou que a instituição libere esse acesso. Quem for prestar o vestibular 2018 para medicina no campus de Fernandópolis, em São Paulo, vai ter acesso aos cadernos e folhas de respostas para poder entrar com recurso, caso queira questionar algum item. A recomendação foi do Ministério Público Federal, que entendeu que negar vista de prova a candidato, seja qual for o argumento,
viola diretamente o princípio da publicidade. Em 2015, a universidade foi alvo de uma ordem judicial para que concedesse vista da prova a um candidato ao vestibular do curso de medicina. A decisão, na época, foi aceita, mas o MPF constatou que os editais continuavam proibindo o acesso dos participantes aos cadernos de questões e folhas de respostas. Mas dessa vez, a instituição seguiu a recomendação do MPF e para o vestibular 2018 do curso de medicina foi permitida a interposição de recursos contra gabaritos e provas dissertativas. A filha do cantor João Gilberto conseguiu esta semana na Justiça a interdição do pai. A medida é permitida por lei quando a pessoa não tem condições de exercer atos da vida civil. João Gilberto, um dos criadores da Bossa Nova, está com a saúde debilitada. A decisão judicial permitiu à filha de João Gilberto, Bebel Gilberto, administrar os bens do pai por 120 dias. Durante o período da interdição, ela ficará responsável pelo patrimônio e as finanças do artista, hoje com 86 anos e sofrendo problemas de saúde. Quando a Justiça decide interditar alguém, ela também deve nomear um curador, que pode ser cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, um representante de onde a pessoa possa estar internada ou até o Ministério Público. Neste caso, somente quando há doença mental grave e se ninguém da família for encontrado. No pedido de interdição é necessário que fique provada a incapacidade da pessoa maior de idade de assumir as consequências dos atos praticados no dia a dia. São duas as causas para que a Justiça autorize a interdição: a idade e motivos psicológicos, que podem incluir, por exemplo, doença ou dependência química. Bom, para falar mais sobre esse assunto conosco está aqui o advogado Otávio Abrantes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem do Gabriel, né, inclusive esse caso aí de um cantor muito famoso, que é o João Gilberto. Explica melhor para a gente o que é a interdição judicial, em que casos ela se dá, em que situações? A interdição judicial é um ato judicial que o juiz declara uma pessoa incapaz e, ao mesmo tempo, nomeia uma pessoa como responsável para praticar os atos civis que essa pessoa necessite. Como é que essa pessoa é indicada? Em que situações pode acontecer a interdição de uma pessoa? Geralmente, a regra é quando essa pessoa está com alguma deficiência ou uma doença ou interdição por droga, um drogado. Nesse caso, a Justiça aceita a interdição. Essa interdição ela pode ser uma questão visual que o juiz detecte dentro daqueles documentos apresentados ou mediante o pedido ao comparecimento a uma junta médica, um laudo médico, que declara aquela pessoa incapaz de prática de atos civis. E quem é essa junta médica? É também da Justiça que analisa essa questão? Uma junta ou da Justiça ou nomeado pelo juiz. A interdição, ela acontece por um prazo determinado ou não? Em regra, não. Em regra, enquanto permanecer aquele ato. Se foi feita uma junta médica para declarar a interdição, deve ser feita uma nova junta médica para declarar a capacidade da prática dos atos civis. A gente sabe que um menor de idade, por exemplo, o tutor legal dele é o pai, necessariamente, sim, na maior parte dos casos, ou a mãe, né? E no caso, o interditado, ele fica semelhante a uma criança, a pessoa que é delegada aí para tomar as decisões por ele, fica mais ou menos nessa condição? Mais ou menos. O menor é um incapaz. E a interdição torna o maior incapaz. Então, similar. Quem tem a legitimidade para requerer uma interdição tem que ser parente? Não, não só parentes. O Ministério Público também tem essa capacidade, essa legitimidade. Tem que a questão, se detectada que uma pessoa precisa ser interditada, o Ministério Público pode requerer. Isso acontece também em vários casos. Em que casos? Explica pra gente, dá uns exemplos pra gente saber. Em que caso o Ministério Público, por exemplo, pode agir? Vê uma pessoa que pratica um crime, você percebe que aquela pessoa é incapaz, ela tem uma doença mental, ela é afetada de alguma maneira. Então a família não tem condições, o próprio Ministério Público, quando vai denunciar a pessoa, pede esse exame de sanidade mental e às vezes ocorre a interdição ali naquele momento. Caso de não haver um consenso entre a família, às vezes uma pessoa que precisa ser interditada tem vários filhos, vários parentes e eles não entram num acordo. Pode haver ações simultâneas na Justiça para pedir essa interdição, o juiz vai analisar de que forma para eleger aquela pessoa que vai ficar responsável. A questão de várias ações vai ser decretada a competência de quem primeiro distribuiu a ação. Não quer dizer que aquele que distribuiu a ação será nomeado.
O juiz vai analisar quem tem a melhor capacidade de gerir e praticar os atos e ser responsável pela pessoa que está sendo interditada. Há um critério, é um critério muito rigoroso, é um ato drástico você interditar uma pessoa, então o judiciário tem uma série de cautelas. Obedece rigorosamente, o Ministério Público participa dessa decisão, ele aponta, ele dá um parecer. Então, é uma decisão tomada com sabedoria e com cautela. E a pessoa que vai gerir aí essa situação, que vai ser responsável pelo interdito, ele tem que cumprir alguma regra, seguir algumas regras? Tem. A responsabilidade é muito grande. Em Brasília, vou citar o caso do Ministério Público daqui, ele acompanha, e realmente acompanha, fiscaliza, você tem que prestar conta anualmente. O Ministério Público tem uma cartilha que indica como você deve prestar contas. Então, é acompanhado e é responsabilizado caso não pratique, não obedeça às regras estabelecidas. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Otávio Abrantes, que é advogado, conversou com a gente a respeito das regras e em que situações pode haver interdição de uma pessoa. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Hoje, 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. Durante todo este penúltimo mês do ano, ações buscam sensibilização quanto à importância dos cuidados e do vínculo entre a mãe e o filho. Daniele é mãe dos gêmeos Rafael e Leonardo, que nasceram há 2 meses. Como foram prematuros, a idade corrigida deles é de recém-nascido. Os bebês ficaram na maternidade por 15 dias porque não respiravam direito e precisavam ganhar peso. Aquele estresse, né? Aquela angústia da gente saber será que hoje está melhor, será que amanhã eles vão poder ir para casa, né? Então, eu não conseguia produzir leite. Então, era uma angústia muito grande, né? E isso fez com que eles demorassem a ganhar peso. Eu tenho um outro filho, né, que não passou por problema nenhum, que nasceu com a idade gestacional correta. Então, tem aquela questão do vínculo, né? O meu primeiro filho, ele ganhava peso mais rápido porque estava ali o tempo todo comigo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, 15 milhões de bebês nascem prematuros, antes de completar 37 semanas. Entre as principais causas, descolamento de placenta e diabetes. O recém-nascido prematuro é classificado como prematuro extremo quando nasce com menos de 28 semanas. Muito prematuro, quem nasce entre 28 e 32 semanas. O moderado, entre 32 e 34. E o prematuro tardio, que nasce entre a 34ª e 37ª semanas. Trabalhadoras seletistas têm direito a 120 dias de licença maternidade, podendo chegar a 180 em alguns casos. A servidora pública federal já é assegurado esse período de 180 dias. Daniele trabalhou até a véspera do parto e vai ficar 4 meses com os pequenos. Mas ela acredita que o período deveria ser diferenciado quando os bebês demandam cuidados especiais. No caso do prematuro, eu acho que a licença maternidade deveria contar a partir do dia que o bebê teve alta, a partir do dia que ele vai para casa. Porque essa criança, a criança que passa os 4 meses com a mãe em casa, com certeza ela se desenvolveu muito mais. Não existe nenhuma legislação que assegure essa prorrogação do período de licença maternidade na hipótese de bebês prematuros. Existe um projeto de lei de emenda à Constituição que está em trâmite na Câmara Federal para que haja essa prorrogação. E existem algumas decisões judiciais, uma do Tribunal Regional Federal, onde existe uma fundamentação com base no texto constitucional. Uma servidora da FUNASA conseguiu na Justiça a prorrogação da licença maternidade por mais 84 dias, tempo em que o filho prematuro permaneceu internado. A Justiça Federal no Distrito Federal decidiu com base nos direitos sociais de proteção à maternidade e ao nascituro previstos na Constituição Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília negou o recurso da União e manteve a prorrogação. Para garantir o período exclusivo de contato do filho com a mãe, a Constituição Federal determina a proteção à maternidade e à infância, assim como é dever da família e do Estado assegurar com absoluta prioridade direitos como a saúde e a convivência familiar, além de deixar a criança a salvo de toda forma de negligência. O dever do Estado é a proteção à família. Então, quando há essa proteção ao nascituro
proteção ao prematuro que tem essa necessidade de convívio com a mãe, porque fica algum tempo internado, sem o contato, sem o afeto, e sabe-se pela Organização Mundial de Saúde dessa necessidade do contato, do afeto, do aleitamento para a garantia e diminuição dos riscos de doenças na infância e na vida adulta. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Eleitoral pede ao presidente da República mudança no horário de verão por causa das eleições gerais de 2018. A gente volta já já. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, participa na próxima segunda-feira, dia 20, do segundo simpósio sobre a arbitragem comercial internacional comparada na Universidade de Oxford, na Inglaterra. O evento é promovido pelo Centro de Direito Comercial e da Sociedade Internacional de Arbitragem de Oxford. Segundo os organizadores, a proposta do simpósio é discutir temas relevantes relacionados à arbitragem comercial internacional com especialistas europeus e latino-americanos. Serão cerca de 20 participantes. O ministro Luiz Fux fará a conferência de encerramento. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, entregou ao presidente da República, Michel Temer, um ofício para adiar o início do horário de verão. O pedido é para que a hora seja adiantada somente após o segundo turno das eleições gerais de 2018. O encontro foi nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. O Código Eleitoral determina o dia e o horário em que devem ocorrer as eleições ordinárias. Devido aos 4 fusos horários no país, a votação não se inicia nem se encerra no mesmo momento. E com o horário de verão, a diferença aumenta ainda mais. A razão do pedido é garantir a pontualidade na apuração dos votos e na divulgação dos resultados das eleições. Só para ter uma ideia, com o horário de verão, as urnas no Acre são fechadas 3 horas depois da contagem de votos já ter sido iniciada nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. Além do pedido encaminhado ao presidente da República, Michel Temer, o TSE também encaminhou um documento semelhante ao Ministério de Minas e Energia. Pessoas com dificuldade de aprendizagem têm direito a condições especiais na educação e a garantia desse direito passa pelo Estado, pela família e pela escola. Aprender, esse verbo que nos acompanha do nascimento à velhice, é sinônimo de descobrir, compreender, estudar, saber. Para cada pessoa, essas ações se realizam de um modo muito particular. Alunos que possuem um desenvolvimento neurológico atípico, a chamada neurodiversidade, que inclui do espectro do autismo a outras síndromes, podem apresentar dificuldade de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem é o comportamento que expressa qualquer obstáculo que a criança ou adolescente tem de acessar aquilo que a escola visa ensinar-lhe. Nessa jornada de aprendizagem, cada um a seu modo, a educação é um dos pontos mais importantes, um direito garantido pela Constituição Federal Brasileira. É direito de todos, pronto. Dever do Estado, da família, você já abrange todo o tipo de educação que você precisa. É de todos, como a gente diz no interior, de mamano a caducano. Porque a educação ela não fica só restrita àquela formação inicial. A educação é uma atividade permanente. Embora o direito à educação esteja previsto na Constituição, a Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 2016, assegurou a oferta do sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. De acordo com esse especialista, o papel do psicólogo escolar é muito importante nesse contexto, para promover uma rede de cuidados com cada um dos responsáveis por fazer valer o direito pleno à educação. Não adianta a gente pegar essa criança e levar para um consultório privado ou público de um psicólogo ou de um médico e esse profissional, por exemplo, não conversar com a professora, com o pai e a mãe dessa criança. É preciso, então, conversar com as pessoas que convivem e educam essa criança e tentar ver, e aí o papel do psicólogo escolar educacional é de ver esse desenvolvimento dela na escola e na família, na comunidade em geral. Porque daí ele consegue ver as condições também que são oferecidas para essa criança se desenvolver. A dificuldade de aprendizagem pode muitas vezes ser confundida com preguiça ou falta de interesse, pelo fato de a pessoa que tem esse diagnóstico não conseguir fazer pequenas tarefas do dia a dia. Uma das principais dificuldades é ter que conviver com rótulos que podem dificultar o desenvolvimento e acentuar o preconceito.
Victor Mendonça enfrentou e ainda enfrenta os desafios do aprender, com a missão pessoal de evoluir apesar das diferenças. Aos 11 anos, ele foi diagnosticado com uma condição neurológica do espectro autista e, desde então, a trajetória educacional tem sido construída em parcerias. No começo me deu até uma depressão, sabe? Porque eu pensava assim, eu tenho que ser igual, eu tenho que ser normal, né? Esse estereótipo que a gente tem do que é ser normal. Mas aí eu percebi que tudo bem, né, você ser diferente, que eu só tinha um processo diferente para alcançar o mesmo objetivo que as outras pessoas alcançavam. A evolução tem acontecido. Ele está terminando a faculdade de jornalismo, gosta de se comunicar e experimentar o novo. Já apresentou o programa de rádio, escreveu 2 livros e está a caminho do 3º. Ele e a mãe, também jornalista e autista, apresentam o programa Mundo Asperger pelo YouTube. O autista é diferente um do outro. Não adianta você falar assim, trilhei o caminho com esse autista, agora eu sou fera, sou uma escola inclusiva fera com todos. Não, o processo é um dia de cada vez e cada um é cada um. Hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Thank you.